Olá pessoal, tudo bem? Esse é aquele momento em que o teu comentário não é apenas importante, mas sim ele vira vídeo. E no vídeo que a gente recentemente subiu para o canal, intitulado Fios de PDO Curativos, a Catiane colocou uma dúvida muito boa, em que ela coloca assim: podemos dizer que os fios de sustentação possuem um efeito Cinderela em relação à sustentação da pele? Ou a longo prazo o estímulo da produção de colágeno pode aos poucos melhorar o aspecto da pele? Os fios de sustentação auxiliam na ptose muscular ou apenas na tissular? Bem, Catiane, a sua dúvida é ótima. Eu vou começar, inclusive, te respondendo de trás para frente. Se a gente lembrar que o plano de aplicação correto dos fios de tração ou de sustentação é num plano subcutâneo, a gente, então, muito provavelmente, muito mais atuaria sobre a ptose, sobre a queda, sobre o derretimento dos tecidos outros, quer dizer, do subcutâneo para cima, que não os tecidos musculares, tá certo? Para essa musculatura, a gente vai precisar lançar mão de outras estratégias. A gente consegue modular, de certa forma, a musculatura, seus movimentos e, de alguma forma, auxiliar na reposição desses músculos através de ácido hialurônico, de ultrassom microfocado, de tecnologias que trabalham muito especificamente a musculatura da face, recém-chegadas ao Brasil. Eu não tenho muita certeza até que ponto eu acredito totalmente nelas, mas enfim, não é pauta desse vídeo e eu não vou me prolongar muito nisso, mas no que diz respeito à sua pergunta, sim, eles atuariam muito mais na ptose, na queda tissular, do que muscular. E aí lá no primeiro pedacinho da pergunta dela, ela coloca assim: podemos dizer que os fios de sustentação possuem um efeito Cinderela em relação à sustentação? Ou a longo prazo o estímulo da produção de colágeno pode aos poucos melhorar o aspecto da pele? É uma pergunta em que no fundo ela já sabe, né? A Catiane já sabe que a longo prazo, sim, o estímulo da produção de colágeno pela simples presença da polidioxanona ou da policaprolactona, enfim, ou do polilático, porque os fios estão vindo cada vez mais tecnológicos, né? E especialmente enriquecidos em ativos que agem na bioestimulação do colágeno. É claro que essa bioestimulação do colágeno, a médio e longo prazo, vai sim melhorar o aspecto da pele, mas eu gosto sempre de lembrar e convidar vocês a ver aquele vídeo em que fios trabalham vetores específicos e não necessariamente uma região da face. Então, pode haver melhora da qualidade da pele no local em que esses fios foram instalados? Claro que pode, mas eu não diria que o efeito da melhora da qualidade da pele estaria muito mais atrelado a esse tipo de bioestimulação de colágeno. Para este caso, eu elencaria a bioestimulação injetável de colágeno às custas de ácido polilático, hidroxiapatita de cálcio ou policaprolactona, os três principais injetáveis no mercado brasileiro, através das várias marcas, indústrias, etc. Mas claro que, respondendo a sua pergunta, a gente poderia sim dizer que o local que recebe esse material, que ao longo das semanas e dos meses vai sendo degradado, metabolizado, excretado, pode sim sofrer indiretamente uma melhora na qualidade da pele. E quanto a possuírem um efeito Cinderela em relação à sustentação da pele, eu não diria que exatamente Cinderela, porque o termo efeito Cinderela é como a fábula, é como a historinha, é algo rápido, é algo que não dura quase nada, né? Afinal de contas, depois lá de uma certa hora, né, dava ruim para ela. E aí, no que diz respeito aos nossos tratamentos, a coisa não seria muito diferente se nós os atrelarmos ao efeito Cinderela. Nesse caso, o que eu gosto sempre de ponderar, né? E é esse o posicionamento que eu, Dr. Leonardo de Deus Mello, não vou responder pelos colegas médicos outros que acreditam de maneira diferente ou depositam sobre os fios valores distintos aos que eu deposito. Eu não desacredito nos fios de tração, de novo,
Mas eu também não acredito que seja apenas um efeito Cinderela, mas eu sim percebo, né? Eu observo que a prática clínica muito mais mostra efeitos de médios prazos que, na minha opinião, não parecem justificar o posicionamento de tamanho destaque com o qual os fios de sustentação vêm sendo trabalhados, principalmente por alguns profissionais na cabecinha de algumas pessoas leigas e possíveis clientes da cosmiatria. De novo, podemos lançar mão dos fios de tração? Sim, claro que podemos e devemos. Eles fazem mecanotransdução, existem protocolos belíssimos para o reposicionamento tecidual, mas seja um fio liso, seja um fio de tração, o efeito final comum é sempre esse que a Catiane, no meio da pergunta dela, ela já nos sugeriu a acreditar. E porque ela no fundo sabe que é assim. O que vai acontecer no final das contas é a bioestimulação de colágeno, porque a gente colocou um fio rico em polilático, em polidioxanona, agora mais recentemente de policaprolactona, enfim, pessoal, ativos, substâncias que respondem pela bioestimulação de colágeno. Então, como que passar fios será algo deletério para a gente? Claro que, se metodologicamente bem passados, a gente não deve contar com desvantagens nesse processo. Mas no que diz respeito ao efeito lifting, que eu acho que é o grande barato, é o grande ponto dessa discussão, as pessoas estão cada vez mais acreditando que os fios de tração vieram para meio que substituir um facelifting cirúrgico. E cabe a gente, enquanto profissional responsável, entender quais são os limites da cosmiatria, os limites da medicina estética, os limites da dermatologia estética e em que momento entra com brilhantismo e bastante competência a cirurgia plástica. Então, há um grau de flacidez moderado a severo ou há características específicas na pele desse indivíduo que não serão muito favoráveis ao uso dos fios. Então, a gente precisa ter a responsabilidade de indicar esse paciente ou essa paciente a um colega ou a uma colega da cirurgia plástica. Porque, sim, os fios de tração não serão capazes de tracionar o que está demais derretido. Então, para a gente fechar, não é exatamente um efeito Cinderela, tá, Catiane? Eu acho que aí a gente também pega um pouco pesado com os fios. Não dura tão pouquinho assim. Em algumas pessoas, esse resultado de mecanotransdução, de reposicionamento, de tração mesmo, tá? Ele pode ser observado por poucos meses, em alguns indivíduos por muitos meses. Há colegas que falam em ter experiência com bons resultados por cerca de 1 ano a 1 ano e meio. Eu confesso que eu não tenho esses resultados ou não os conheço, e por isso que eu estou tendo aqui a humildade de entender que esse é o meu posicionamento, esses são os meus valores, tá certo? Mas que no fundo, como você bem pontuou, eles serão grandes estimulantes do colágeno, isso eles serão, tá certo? Catiane, muito obrigada, a sua dúvida foi excelente. E aí, tá vendo? Dúvida excelente gera papo gostoso e excelente também. Beijo grande, fiquem com Deus, juízo com a pele e até o próximo vídeo, contando com a audiência fiel de vocês, na curtida, na inscrição, no sininho ativado, no compartilhamento do canal para toda e qualquer pessoa que, como você, curta papos leves sobre estética facial ou corporal. Tá certo, pessoal? Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.